Tenha bem para ti e pratique o bem que essa palavra vai estar falando. Abençoe cada um que está nessa noite aqui nesse lugar. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, a paz seja a todos. Amém. Paz. Que Deus abençoe o departamento da liderança. Aleluia. Tudo está gostoso, Deus está presente. Se fosse só para orar para nós ir embora, irmão, já recebido o Senhor nessa noite. Mas eu acredito que vai ter algo a Deus fazer na noite desse dia, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos no culto de quê? Culto de família. Louvado seja o nome de Jesus. Quero compartilhar com vocês aleluia. Primeiro livro de Moisés. E agora, qual é o primeiro livro de Moisés? Gênesis capítulo 6, verso 14. E Gênesis 7, verso 1. Aleluia. Quem me conhece sabe, né, irmãos, as palavras que a Deus me dá, talvez não arranque muito glória, muito aleluia, mas eu acredito que seja a palavra para nós meditarmos e colocarmos em prática como o Thales orou. Palavras de pastor geralmente são conselhos, né? Louvado seja Deus. Que todo pastor quer que o seu rebanho seja bem sucedido. Todo pastor quer que a sua casa, do seu povo, do seu, né, da sua membresia seja uma excelência, casa de excelência. Casa de excelência não é porque os móveis são os mais caros, são os mais bonitos, não. É lugar que tu tenha prazer para voltar toda noite, quando volta de um dia de trabalho. Né? Louvado seja Deus. Gênesis capítulo 6, verso 14, Moisés escreve dizendo assim: faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimento na arca e a o quê? E a betumarás. Por onde? E também? Aleluia. Guarda essa palavra, betumar. Nós vamos falar a respeito disso. 7:1 diz assim: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a sua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Amém? Pode estar ao vosso assento. Quero agradecer ao evangelista Marcos pelo convite. Confesso, no meio de tantas pessoas com grandes eloquências aqui, fico até com vergonha. Mas Deus me deu uma palavra, louvado seja, para transmitir à igreja nessa noite. Quinta-feira nós pregávamos ali em Parque Araruama, e a palavra que Deus me dera lá também era de uma arca, só que era da Arca da Aliança. Estudando, pesquisando sobre a respeito de arca, aprendi que teve pelo menos 3 arcas. A primeira é essa que nós lemos nessa noite, que foi a Arca de Noé. A segunda, alguns falam arca, outros falam cesto, mas foi a arca que guardou Moisés no rio. E a terceira foi a Arca da Aliança. Essas 3 arcas foram feitas de madeira, mas o interessante é que elas foram revestidas por dentro e por fora. No caso, a Arca de Noé e a Arca de Moisés foram betumadas. Por quê? Porque elas foram postas em águas. Mas a Arca da Aliança foi revestida em ouro. E nessa noite eu quero falar sobre construindo a minha arca. Por quê? Porque todos nós temos uma arca. A arca é lugar de proteção. A arca é lugar de segurança. A arca, louvado-se naquele tempo em que o povo estava numa extrema desobediência, em pecado, onde Deus diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Deus se arrependeu de fazer alguma coisa? Mas a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. E a vontade de Deus era exterminar todos. Porém, Deus olhou e viu Noé, alguém que não deveria pagar pelos erros dos outros. Mesmo num tempo onde o pecado era tremendo,
É onde o homem e a mulher se misturavam, faziam o que queria. Deus olhou em Noé e viu em Noé alguém diferente. Então Deus deu a Noé, aleluia, a missão de construir uma arca. E quando Deus deu a Noé a missão de construir a arca, Deus deu a Noé todas as características como seria a arca. Olha que Noé não era carpinteiro nem marceneiro. Vão dizer que Noé era um agricultor. Mas Deus falou: Noé, tu vai fazer isso, isso, isso. A arca vai ter esse tamanho, vai ter essa largura. A arca vai ter essa altura, vai ter tantos compartimentos. A arca vai ser assim, vai ser assado. Mas o interessante é que Deus falou: Noé, você vai precisar betumar esta arca. Não só por dentro, como também por fora. A arca não era um barco nem um navio. A arca não tinha polpa, né? A arca não tinha leme, a arca não tinha vela. Aleluia. A arca ela era conduzida por Deus. Mas a missão de betumar era de Noé. Porque se a arca não tivesse sido betumada, o que aconteceria? Entraria água. Se a minha casa, a minha família não tiver betumada por dentro e por fora, o que acontece? Aleluia. Não precisa me responder. Bom, aqui não é afronta ninguém. Aqui eu costumo dizer que eu falei ainda há pouco que o pastor, quando prega, quer dar uma orientação. Agora, cabe a cada um se colocar em prática ou não. Então, na arte de betumar, Noé foi caprichoso. Porque quando ele construiu a arca, irmãos, dizem que a arca tinha aproximadamente 135 metros de comprimento. Imagine você fazer um caixote de madeira de 135 metros de comprimento, certamente vai ter brecha, vai ter fissura. E certamente quando começasse a chover, que a água subisse, ia começar a penetrar água por dentro dela. Então Deus falou: tu betuma a arca por dentro e por fora. Por dentro por quê? Para as coisas de dentro não vir para fora. E por fora por quê? Para as coisas de fora não entrar para dentro da arca. Se a minha casa estiver betumada, o que está dentro da minha casa fica dentro da minha casa. Aleluia, está betumada por dentro, louvado seja Deus. E por fora, o que está de fora também não entra para contaminar a minha casa. Então nós precisamos que as nossas casas precisam estar betumadas. Pastor, como eu betumo a minha casa? Quando nós casamos, vai fazer 30 anos, se Deus quiser, dia 28 de dezembro. Nós casamos, eu costumo falar sempre, era um quarto e um banheiro, mas nós betumamos a nossa casa. Primeiro betume, graças a Deus, por eu e ela sermos cristãos, então era mais fácil. Eu sei que tem lá que não pode fazer isso, porque um dos cônjuges não é convertido. Mas nós nunca compramos cinzeiro para ninguém fumar dentro da nossa casa. Ainda que tínhamos amigos que fumavam. Nós nunca abrimos espaço da nossa geladeira para entrar nenhum tipo de bebida, cerveja qualquer. Eu compreendo quando um dos cônjuges não é convertido. Estou falando para casal cristão. Quem betuma a nossa casa somos nós. A arte de guiar barco é Deus, mas a arte de betumar é minha e dela. Se eu e ela não betumar a nossa casa bem, vai entrar alguma coisa de fora para dentro. Esses dias, nós temos um filho que está afastado. Esses dias tentou entrar alguma coisa de fora para dentro. Ela, orientada por Deus, foi pesquisar a mochila dele e viu que tinha garrafinha de cerveja. A primeira coisa que ela fez, pegou a mochila e jogou lá fora. Aqui dentro, não. Aleluia! Tu tem betumado a tua casa? E eu tenho visto cristãos, até cristão, comprar cigarro para filho. Não, prefiro que meu filho beba ou fuma na minha frente. Não. Minha casa é betumada. O que está dentro não passa lá para fora. Casa betumada por dentro. O que acontece dentro da minha casa, aleluia, fica dentro da minha casa. Se eu precisar falar com alguém, vou chamar alguém que vai me ajudar, não que depois vai me dar trabalho. Eu escutei algum tempo atrás uma missionária aqui falando que tinha poucas amigos, porque para certas coisas tem que ter poucos amigos. Aquele que vai ouvir, vai te orientar, vai te ajudar e vai morrer ali. E às vezes alguns, e muitas das vezes, como hoje é dia do pastor, nesse caso os pastores servem para isso. Compreendo que infelizmente existem líderes que tu não pode confiar. Mas graças a Deus, Deus nos deu a graça, né, de termos 2 ouvidos e uma boca.
Ouvimos muito, falamos pouco. O que é feito em gabinete, como que foi demonstrado, fica no gabinete. Louvado seja Deus. Porém, já tivemos período nas nossas vidas que víamos casal passar para terceiros o que acontecia na sua casa. A casa não estava betumada por dentro. Não existe família perfeita. Não existe casamento perfeito. Porém, eu tenho que entender que aquilo que acontece na minha casa fica dentro da minha casa. Irmãos, com todo respeito, a arca não deveria ser, entre aspas, o melhor lugar para estar. Porque ali estava todo tipo de animal. Porém, ficava tudo dentro da arca. Então não pense que a tua casa vai ser a casa mais perfeita. Porém, pode ser uma casa agradável. Louvado seja o nome de Jesus. Então, não faz as coisas más, eu não devo falar nem as más, nem as boas. Porque tem pessoas que falam alguma coisa boa, vai aguçar o ouvido de alguém para querer saber. E pode querer roubar aquilo que Deus te deu. Aleluia! Eu fui então, meus louvados, como eu posso betumar minha casa? Primeiro betume. Vou falar de 4 betumes que devemos ter na nossa casa. Pode ter outros. Mas como o tempo é pouco, o primeiro betume, Jesus Cristo. Ele precisa estar do lado de dentro e do lado de fora. O que eu vejo dentro da minha casa? Qual a programação que eu assisto? Qual a rádio que eu ouço? O que eu converso? Louvado seja o nome do Senhor. Não só por dentro, e por fora também. Quando alguém olha para mim lá de fora, quem vê? Vê Jesus em mim ou não? Vê Jesus na minha casa ou não? Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Jesus representa a base de uma família estruturada. Através de seus ensinamentos, podemos aprender e compreender a importância de vivermos em unidade. Precisamos ter o Senhor como centro de nossa casa, para que assim possamos enfrentar todas as dificuldades que surgirem em nosso caminho familiar. Se Jesus for o centro da nossa casa, irmãos, aleluia, não quero dizer que os problemas não vão acontecer, eles vão acontecer, mas vão ter direcionamento para serem resolvidos. Aleluia. Jesus é o betume na tua casa, ele está dentro da tua casa. Se entrarmos na tua casa, louvar, e quando eu falo casa, eu não quero falar que nem de prédio, não estou falando de estrutura, estou falando do ambiente. Louvado seja Deus. Segundo betume, respeito. Existem famílias, irmão, graças a Deus aqui não tem. Mas existe família que muitas vezes falta-se o respeito dentro da casa. Alexandra, pega isso aí para mim. Dentro de casa, até os meus filhos, eu peço por favor, pega esse por favor. Para minha esposa, louvados, respeito, precisa ter respeito. Porque essas coisas vão se perdendo aos poucos. E uma vez que você perdeu o respeito, para tu reconquistar é difícil. Então betuma a tua casa com respeito, por dentro e por fora. Graças a Deus. Muitos aqui talvez nem me chamam pelo nome, chamam pastor. Amém, louvado seja Deus por isso. Respeito, a gente não se compra, a gente se conquista. E grande maioria, irmão, tem perdido o respeito. Talvez pelo testemunho que dá, pelo que faz, pela falta de betume por dentro, pela falta de betume por fora. Quem não nos conhece melhor do que a nossa casa? Minha esposa conhece melhor do que todo mundo. Eu costumo brincar que quando ela vai pregar, eu até me escondo. Que essa hora Deus pode revelar coisa que só eu e ela sabe. Né? Por quê? Porque ela me conhece. Não adianta eu ter respeito de toda a igreja se a minha casa não me respeitar. Se minha esposa não me respeitar, ou eu não respeitar ela, meus filhos não me respeitar, e eu não respeitar meus filhos. Porque às vezes, por ser o pai, por ser mãe, eu posso... Não, respeito, existe limite. Aleluia. Louvado seja Deus. Respeito na família é crucial. Tratar todos os membros com dignidade, valorizando suas opiniões, espaço pessoal e individualidade. O respeito cria um ambiente de confiança e apoio mútuo. Não quer dizer porque pensa diferente, porque está errado. Hoje tivemos uma pequena reunião como parte do departamento.
E a gente fala, certas coisas tem que trazer ao grupo, porque um vai dar uma opinião, outro vai dando outra, e a gente chega a um dominador comum. Casa precisa ser betumada com respeito por dentro e respeito por fora. Aleluia. O que eu falo da minha esposa por aí? O que a esposa fala dos filhos? Irmão, quer ver você deixar teu filho triste? Ele ouvir você falando mal dele ou dela. Não fale mal dos teus filhos. Se for preciso, conversa com alguém no particular para pedir orientação. Ah, mas meu filho meu filho. Não. A Bíblia diz que os filhos são o quê? Então como é que eu estou falando que a herança do Senhor não tem valor, não presta? Irmãos, talvez porque eu não betumei, eu não cuidei da minha casa. Terceiro betume, fidelidade. É fundamental haver fidelidade. E quando falo de fidelidade, não é só fidelidade conjugal. Fidelidade daquilo que a gente fala. Fidelidade daquilo que a gente promete. Aleluia. Esses dias, irmãos, louvado seja, eu fiquei muito chateado, né? Porque causa óbvio, porque pessoas falam uma coisa e na hora de fazer não fazem. Se tem uma coisa que eu sou chata com a minha palavra, se eu falar para alguém, eu vou fazer isso, eu posso tomar prejuízo, mas eu vou fazer. Se eu não puder fazer, eu vou tentar avisar com máxima antecedência para não gerar. Quanto vale a tua palavra? Fidelidade é fidelidade naquilo que eu falo. Ainda que eu falei errado, assumi que eu errei. A fidelidade é um elemento chave para fortalecer os laços familiares. Ela se manifesta através do compromisso mútuo, da lealdade e da confiança. Uma família estruturada valoriza a fidelidade emocional e física entre seus membros. Isto implica em ser honesto, cumprir as promessas feitas e estar presente nos momentos de alegria e dificuldade. A fidelidade ajuda a construir a segurança emocional e fortalecer os relacionamentos familiares. Por que será que talvez alguns filhos não conseguem se abrir para os pais? Precisamos criar esse vínculo de, aleluia, de fidelidade. Precisamos ouvir. Precisamos aprender a lidar com toda e qualquer situação. Quarto e último betume, amor. Se houver amor na casa, aleluia, a gente consegue muitas barreiras. Expressar amor, carinho e afeto uns pelos outros fortalece os laços familiares. Cria um ambiente acolhedor e contribui para o bem-estar de todos os membros. O amor expressa afeto, cuidado e compreensão mútuos. É um elemento fundamental para a vida em família, permitindo que seus membros cresçam de forma saudável e estejam preparados para enfrentar os desafios da vida adulta. No tempo corrido, irmão, que nós temos vivido, nós temos muitas das vezes deixado de demonstrar amor. E pode parecer que não, mas uma palavra que às vezes é dita ao cônjuge, ao filho, aos pais, não se fortalece a comunhão entre os outros. Hoje, por exemplo, algumas pessoas mandaram no privado felicitações pelo dia do pastor. Quando espere chegar, não para pastor, mas para até estou falando para a tua família. Não espere chegar o dia das mães, o dia dos pais, o aniversário. Tenha o costume de falar palavras de amor, de ajuda, né? Falar palavras de incentivo, de demonstrar que você, ainda que a pessoa sabe que tu está ali, mas a palavra tem muita força. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A arca não afundou porque ela estava betumada por dentro e betumada por fora. O odor que os animais geravam ficava dentro da arca, mas Moisés suportou tudo. A arca não bateu porque Deus guiava ela. Porém não afundou porque Noé betumou por dentro e por fora. Quem betuma a nossa família somos nós. Nós dizemos como vai ser, nós que trabalhamos e como queremos as nossas famílias. Graças a Deus, desde quando eu casei, sempre tive o prazer de voltar para casa. Por que será que talvez alguns, nem aqui não tem, mas porque alguns lá fora não querem voltar para casa? Faz hora para chegar em casa. Aleluia.
Betuma sua casa. Mantenha sua casa betumada. Mas acima de tudo, mantenha a comunhão marital, que é o mais importante. Que como ouvimos ontem ali no Jantar para Casais, filhos nascem, crescem, depois vão casar e vão embora. E o marido e a mulher vai ficar lá. Porém, lute pela sua família. Eu quero encerrar essa rápida palavra, irmão, com uma ilustração. Aleluia. Certa feita, uma pequena família, 3 pessoas. Um pai, uma mãe e um filho. O pai fazia de tudo para aquele filho, para aquela família, dava do bom e do melhor, não quis ter muito filho para poder dar o melhor para a família. Criou o filho, criou a família com todo o conforto que ele podia dar. Só que o filho começa a crescer. E alguns filhos, não vamos generalizar, alguns filhos quando crescem querem conhecer o mundo. Alguns filhos quando crescem, começam a ter amizade na escola, começam a ouvir outras pessoas. E talvez há uma curiosidade para conhecer o mundo. E nessa de conhecer o mundo, esse filho conheceu pessoas que começaram a levar ele por caminhos tortuosos. Certa feita, a polícia bate na casa daquela família. Aquele pai e aquela mãe se sentem envergonhados porque nunca teve problema com a polícia. Aleluia, o filho não estava em casa, a polícia foi embora, e quando o filho chegou, o pai chamou o filho, aconteceu isso, o que tu está fazendo? O filho reclamava do pai, mas que pai chato, o pai pega no meu pé, esse pai não me ama, aleluia. E o filho falava para a mãe, mãe, assim que eu puder eu vou embora dessa casa, porque meu pai não deixa eu viver a minha vida. Ele me trava, ele quer me guiar. O que eu quero fazer? A vida é minha. Aleluia. E assim que o filho pegou uma certa idade, arrumou um trabalho, chamou, mãe, eu vou embora da casa. Agora eu vou viver a minha vida. Só falou com a mãe, não despediu nem do pai e foi embora. Os anos passaram, filho e mãe se comunicavam por telegrama. Talvez muitos aqui não sabem o que é telegrama. Né? A pessoa ia no correio, mandava uma mensagem para alguém lá em São Paulo, o correio de São Paulo recebia, levava até a casa da pessoa. Não tinha facilidade, né, do telefone de ligar ou de mandar uma mensagem instantânea. E eles se comunicavam pelo telegrama, filho e mãe, até que um dia chegou um telegrama para o filho. E o telegrama dizia, filho, estou muito doente. Não sei quanto tempo ainda tenho de vida. Eu queria te ver. E o filho pensa, meu Deus, minha mãe está doente. Só que eu falei para o meu pai que eu nunca mais pisaria naquela casa. O que eu faço? O filho dorme, deita, não consegue dormir porque está preocupado com a mãe dele que está doente. E ele decide, não, eu vou visitar minha mãe. Eu vou lá. Eu ignoro meu pai. Eu não preciso falar com meu pai, eu vou ver só minha mãe. E vai caminho da sua antiga casa. Chegando lá, encontra a empregada no quintal, varrendo, limpando, e fala, como é que está minha mãe? Ela fala, tua mãe está muito doente. E ele, meu pai está aí? Teu pai? Desde quando tua mãe ficou doente, ele nunca saiu do lado dela. Está lá em cima com ela. Ele pensou, meu Deus, acho que eu vou voltar. Eu não quero olhar para a cara dele. Porém, algo mais forte por causa da mãe falou, não, eu vou entrar, não vou olhar para ele, eu vou falar só com a minha mãe, vejo minha mãe e depois vou embora. Ele sobe as escadas, o quarto era no alto. Ele entra, ele vê um vulto lá no canto, ele sabia que era o pai dele, vê a mãe dele na cama, corre, abraça a mãe abraça ele, muito fraca. E fica a mãe deitada na cama, o pai do lado esquerdo, na cabeceira, e o filho do lado direito. Eles conversam, ele e mãe, ele não olha para o pai, não dirige palavra para o pai. O pai calado, até que a mãe, de repente, com aquelas pessoas que dão uma melhorada para ser recolhida, né? Existem alguns casos que a pessoa está muito ruim, e fala, fulano melhorou, na verdade melhorou para ser recolhido. A mãe sente a melhor e fala, posso orar por você?
E quando a mãe vai orar, deitada naquela cama, pega com o braço esquerdo, pega a mão do marido, com o braço direito, pega a mão do filho e começa a orar. Ela ora. Na medida que ela vai orando, ela vai juntando a mão do marido e do filho. Eles nem percebem. Ela vai orando, pedindo a Deus que quebrasse aquela maldição, tirasse aquele mal da sua casa. E ela vai orando, até que chega no momento da oração que a mão do pai e do filho se encontra. E quando a mão do pai e do filho se encontra, ela dá amém, e ali ela é recolhida. O filho e o pai se arrepia do alto a baixo, começa a chorar. E naquela hora o filho que não queria olhar para o pai, ele olha para o pai com o rosto em lágrima. O pai para o filho, eles percebem que a mãe foi recolhida, que a esposa foi recolhida. O filho dá a volta na cama, abraça o pai, pede: pai, me perdoa, me perdoa. Eu falei: pai, eu te perdoo, filho, eu te perdoo. Pai, me perdoa, me perdoa. Aí, se minha mãe não mandasse aquele telegrama, pai, eu não estaria aqui. E o pai fala: filho, agora quem quer te pedir perdão sou eu. O telegrama quem mandou não foi sua mãe. Foi eu quem mandei no nome dela. Porque eu sabia, se eu mandasse no meu nome, você não viria. E através daquele ato, irmãos, aquele pai e aquele filho foram reconciliados. Só que foi no último dia de vida daquela mãe. Eu não sei se aqui tem alguém que talvez tenha algum sentimento de família, não fala com o pai, não fala com a mãe, não fala com o irmão. Betume agora a tua casa. Casa é o ambiente onde nós moramos, casa também é isso aqui. Aleluia. Talvez nosso coração, quando não está betumado, coisa de fora vem e entra. Ou coisa de dentro da nossa cabeça também. Aleluia. Aquele filho que precisou perder a mãe para se reconciliar com seu pai. Não sei quem estava errado nem quem estava certo, isso não é a questão. Mas a questão é que uma família foi criada para ser um lugar de paz, um oásis. Independente como seja a sua casa, não pelo tamanho nem de que ela é feita. Há um tempo atrás nós seguimos um casal de missionários que está em Moçambique em missão. E um dia o pastor sai com a esposa para fazer visitas. Isso é fato real. Apareceu lá na filmagem. E naquela visita, quando o pastor chega na casa de uma família que congregava ali com ele, ele vê um montão de plástico rasgado. Não sei se minha esposa vai se lembrar. Porque a casa daquela família o vento havia derrubado. O que aquela família fez foi pegar 4 estacas, fincar e rodear com plásticos e cobrir com palhas. E eles estavam sempre no culto. Não chegaram para o pastor para reclamar, não deixaram de ir para a igreja por causa da situação que eles viviam. Até que o pastor foi à casa deles e viu a situação dele. Pastor, não pode. Não dá para ficar assim. Como no Moçambique o valor lá é muito mais baixo do que aqui, recebeu ajuda financeira do Brasil e de outros países, construíram uma casa com 3 quartos, se eu não me engano, sala, cozinha, banheiro, telhado. E aquela família que estava aí no relento, porque os plásticos estavam rasgados, não protegiam de mais nada. Ganharam uma casa nova. Mas o que fez aquela família talvez ganhar aquela casa? Claro que foi Deus. Mas a unidade deles, mesmo na situação que eles estavam, havia sentimento, havia comunhão. Marido e mulher, acho que eram 3 ou 4 filhos, se eu não me engano. Então não é o ambiente que eu moro, se a minha casa é bonita ou se é feia. É o que eu construo dentro dela. Aleluia. O que eu construo dentro da minha casa? Qual é o meu relacionamento com os meus filhos? Como eu trato os meus filhos? Como eu trato os meus pais? Ontem o pregador falou, deixará o pai e a mãe, não é abandonar, é cortar o cordão, porém, continua a comunhão. Agora eu vivo a minha vida. Não. Devemos, aleluia, betumar a nossa casa com isso também. Em nome de Jesus, sai daqui dessa noite. A arca tinha
todo o propósito para não boiar. Mas Deus falou para Noé: Noé, betuma por dentro e betuma por fora. O que era betume? O que betume fez, pastor? O betume tampou as brechas das madeiras e impermeabilizou a madeira por dentro e por fora. A água não penetrava a madeira, aleluia, e o que estava dentro, que era úmido, também não passava para fora. Então nosso coração, nossa fé precisa ser betumada. E a arte de betumar, irmão, aleluia, não vai ser Deus quem vai betumar. Quem tem que betumar é eu e você. Quem tem que betumar é o marido e a esposa. Louvado seja o nome do Senhor. É nós que conhecemos a Jesus. Depois o dilúvio passou, a arca repousou e a família de Noé deu prosseguimento à história. Então eu não sei qual o tempo que tu está vivendo. Não sei se é tempestade, se é ventania. Mas se a tua casa estiver betumada por dentro e por fora, ele vai passar esse processo, tu vai ser mais do que vencedor em nome de Jesus. Coloca de pé em nome de Jesus. Quero orar com você nessa noite. Talvez tu esteja neste lugar. Eu, quando me converti, eu fui o primeiro da minha família a se converter. 1992. Lá se vão 34 anos. E graças a Deus, depois eu vi Deus salvando um, salvando o outro. E eu sei a dificuldade que é talvez estar num ambiente onde talvez nós não temos o poder ou o direito de betumar, de Deus ser o Senhor. Mas se você tomar a iniciativa, Deus faz o restante. Aleluia. Feche os seus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, Senhor. Nessa noite nós estamos aqui, Pai amado, no culto intitulado Culto da Família. Deus, existem famílias que muitas vezes só tem paz, alegria, harmonia quando estão no ambiente de culto ao teu nome. Talvez possa ser que alguns não tenham, Pai, o prazer de voltar para a sua casa por alguns motivos. Mas eu te peço nessa noite, ensina-nos a betumar a nossa casa por dentro e por fora, Senhor. Ensina-nos a filtrar, Senhor, aquilo que deve entrar e aquilo que pode sair. Deus, não deixa, Pai, que nós percamos as nossas famílias, Senhor, para o mundo. Não deixa que percamos os nossos filhos, Senhor Deus, para os vícios, para as prostituições, para a vida errônea, Senhor. Mas que possamos olhar para a nossa casa e dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Deus, não permita que deuses estranhos entrem em nossas casas. Pai, nos ajuda, Senhor Deus amado, a termos a nossa casa como uma referência, Senhor, da presença do Senhor. Pai, nessa noite, se há alguns aqui, Senhor, que talvez por morares com os pais, ou por talvez, Pai, a um dos quais não se convertido, ainda não pode betumar a casa por completo. Começa a fazer a obra, Senhor. Porque o Senhor, Pai amado, através de Paulo, falou para aquele carcereiro: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a sua casa. Deus, nós oremos para que nessa noite casas, Senhor, venha a ser faróis. Oremos para que casa, Senhor, venha a ser referência. Deus, que famílias olhem para as nossas famílias em vez do Senhor em nós, Pai. Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a nos comportarmos. Nos ajuda a sermos, Pai, verdadeiros servos teus. Pai, nesse culto de família, abençoa os lares aqui representados. Ah, Espírito Santo, visita aqueles que não pôde chegar, Senhor. Como ali a irmã Glória, aquela enfermidade, Pai, joga por terra em nome de Jesus. Visita ali a irmã Rita, Senhor, também em nome de Jesus. E se algum não pode vir por estar enfermo, em nome de Jesus, levanta, Pai. Deus, faça dessa casa, Senhor, dessa igreja, uma igreja intitulada Deus resgatando as famílias. Faz com que todas as nossas famílias sejam resgatadas em Ti. Resgata outros que nessa noite estão nos ouvindo, Pai. Resgata aqueles que estão perdidos por essa rua, Senhor, talvez buscando os prazeres das coisas do mundo, Pai. Pai, em nome de Jesus, que esta casa que nós viemos de ver, Pai amado, a melhor do Senhor para nós. Eu entrego, Pai, tudo e todo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus.